Veja só, o Sérgio Moro tentou bancar o inquisidor na CPI e levou uma invertida daquelas, bem constrangedora do Gabriel Galípolo. Objetivamente, então não foi discutido o Banco Master com nenhuma autoridade judiciária? Eu repito a resposta que eu dei anteriormente. A gente já respondia essa pergunta. É que eu cheguei depois, peço a gentileza. Todos os temas que foram debatidos. É aquele momento em que o discurso armado não encaixa na realidade e fica feio. No meio de um escândalo pesado envolvendo o Banco Master, o que era para ser um ataque virou exposição. E de quebra, ainda tem Roberto Campos Neto sumido pela terceira vez. Bora ver isso. Bem, primeiro faço aqui uma referência do trabalho importante que foi feito pelo Banco Central de intervenção e liquidação do Banco Master. Os fatos que vêm sendo revelados são no sentido de que aquilo era uma fábrica de fraudes e que não havia a liquidez necessária ali no banco. Então, num primeiro ponto, quero cumprimentá-lo aí pelo seu trabalho e do Banco Central. Uma pergunta que é feita, doutor Galípolo, é por que essa intervenção não foi feita antes? Se poderia ter sido feito antes e diminuído os prejuízos. 2, o que nós poderíamos mudar na legislação atual para evitar que esse fato acontecesse novamente? Me parece que um dos esteios dessa fraude foi essa garantia do fundo garantidor que acabou sendo abusada por pessoas inescrupulosas. E 3, aqui eu não entendi muito bem a resposta, a pergunta é objetiva. O senhor tratou desse assunto do Banco Master com a autoridade judiciária? Isso foi objeto das conversações que o senhor teve ou não? É uma pergunta objetiva. E se sim, se o senhor pudesse aí descrever esse fato específico. São basicamente essas questões que eu colocaria ao senhor. Do tema de o que pode ser feito para evitar, eu acho que passa muito pelas perguntas que o senador Alessandro levantou aqui e me deu essa oportunidade de falar sobre a necessidade que a gente tem de ter recursos humanos e financeiros para que a gente possa acompanhar tudo que vem acontecendo no sistema financeiro. Houve uma revolução no sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro é dos mais respeitados e admirados no mundo, dado toda a inovação tecnológica que foi feita. Mas é importante que a gente consiga atualizar os instrumentos e as ferramentas que a supervisão pode ter. Como eu comentei aqui antes, senador, o senhor não estava aqui, a gente tem hoje, por exemplo, sistemas que foram desenvolvidos pelo Banco Central para poder alertar instituições quando elas estão tendo movimentações atípicas. Isso de maneira nenhuma tira a responsabilidade que é da instituição, é a ela que cabe acompanhar esse tipo de movimentação, seja ela de qualquer natureza. Mas o Banco Central passou a desenvolver questões como essas e os avisos que o Banco Central dá muitas vezes são de madrugada, de final de semana, e eu tenho ali servidores que estão trabalhando nessa questão exclusivamente pelo senso de responsabilidade que eles têm com o sistema financeiro. Então, que a gente possa ter os incentivos adequados para quem trabalha no Banco Central desempenhar o seu trabalho, que eu possa ter recursos tecnológicos para fazer esse devido acompanhamento, é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Do ponto de vista das garantias, algumas questões já foram endereçadas e existem questões que vão precisar sempre. Infelizmente, esse tema de supervisão, ele é um tema que não tem um ponto de chegada. Você vai ficar o tempo todo fazendo atualizações e inovações, porque você faz algo, vai se encontrar um caminho novo para tentar contornar e você é obrigado a estar acompanhando. Né? O caso específico do ponto de vista bancário, e como bem o senador colocou, você tem 2 recortes. Tem um recorte de ordem criminal, que cabe ao Banco Central informar os órgãos de persecução e eles vão determinar se houve crime ou não houve crime. Não cabe ao Banco Central fazer um veredito sobre isso. Cabe a gente informar. E eu acho que é esse o tema que tem chamado mais a atenção da sociedade. Né? Quando você compara do ponto de vista de estabilidade financeira e liquidação bancária, eu acho que ele está numa outra dimensão, a dimensão que eu acho que tem chamado mais atenção é essa dimensão de ordem potencial criminal. De novo, não cabe a mim, cabe aos órgãos competentes dizer isso. Mas quando eu olho para a supervisão, existe essa questão de você evitar que um banco possa utilizar a captação de varejo para ter ativos que não são ativos de varejo, que são ativos muitas vezes que têm menor liquidez. E ao longo dos últimos anos, antes mesmo da minha gestão, já foram tomadas medidas para restringir o que são ativos elegíveis, para você considerar o que você pode oferecer como garantias do FGC, para você captar passivo com garantia do FGC. Você colocou limitações de valor
cobrando mais de acordo com o nível de alavancagem que você tinha, você cobrava mais, e depois você entendeu, mesmo que se cobre mais, ele pode repassar para o preço do consumidor. Então se colocou um muro, se colocou um limite. A partir de um volume, ele é obrigado a esterilizar. O que significa esterilizar? Comprar título público. Se você vai captar uma taxa acima do título público e vai aplicar num título público, você vai fazer arbitragem negativa e vai acabar não fazendo isso. O Banco Central também fez mudanças para exigir índices de liquidez dos ativos para correlacionar com isso. Então, essas são medidas que já foram tomadas e novas serão tomadas. É um processo contínuo, né? E aí, como eu disse na última pergunta, todos os debates com todos os ministros do Supremo foram sempre relativos ao tema Magnitsky. Objetivamente, então, não foi discutido o Banco Master com nenhuma autoridade judiciária? Eu repito a resposta que eu dei anteriormente. A gente já respondia essa pergunta. É que eu cheguei depois, peço tal gentileza. Todos os temas que foram debatidos relativos aos ministros supremos foram relativos a Magnitsky. E qualquer tema que possa ter surgido envolvendo familiares, sigilo bancário de familiares, sigilo financeiro de familiares, eu tenho o dever fiduciário de preservar. Eu não entendi o dever de sigilo para responder se conversou ou não sobre o Banco Master. Imagina que eu tenha conversado com o senhor e o senhor falou assim, eu estou com um problema aqui num pagamento que eu fiz para uma pessoa e esse pagamento que eu fiz para a pessoa, eu comprei a casa de uma pessoa e eu quero receber de volta esse dinheiro dessa pessoa. Uma coisa desse tipo. Eu tenho o dever de não comentar isso com ninguém. Quando o senhor me contar quem te pagou, quem não pagou. E naquele momento o que estava acontecendo estava sendo discutido se familiares de ministros poderiam ser sancionados ou não naquele momento. E aquela discussão de ter sancionado familiares de ministro ou não envolve uma abertura de dados sobre o qual eu não... Então, uma pergunta um pouco mais geral. Se o senhor conversou sobre intervenção ou liquidação do Banco Master, que não é um tema envolvendo uma transação individual, com alguma autoridade judiciária? Não, só sobre temas atinentes a Magnitsky. Para deixar bem claro, o senhor não afirmou que não tratou de Banco Master. O senhor afirmou que o contexto era Magnitsky, mas que outros assuntos de movimentação financeira e bancária foram tratados, mas o senhor tinha limitações em falar. É esse o conselho? O que eu tenho dito é qualquer tipo de senador, deputado, ministro, seja onde for, que possa abrir para mim informações de sigilo dele, familiares ou pessoas que ele tem autorização para abrir, eu tenho o dever fiduciário de não abrir. Então, isso remete muito mais a dizer, bom, o que você tem ali no seu extrato, o que você não tem, questões desse tipo, de familiares. Obrigado. Eu consulto os senhores senadores se a gente pode submeter a votação simbólica o requerimento verbal do senador Eduardo Girão sobre o compartilhamento de dados e que ele vai formalizar no momento oportuno, já só para a gente ganhar tempo. Aqueles senadores concordam, permanecem como se conta, está aprovado o requerimento. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor Gabriel Galípolo. Informo que a data e o horário da próxima reunião dessa CPI serão oportunamente divulgados nos canais de comunicação do Senado Federal. Nada mais havendo tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Gente, o que a gente viu nessa audiência do Galípolo na CPI é o retrato de como o sistema financeiro no Brasil muitas vezes opera. Como um cassino blindado para os ricos e uma máquina de moer o povo. O Galípolo foi cirúrgico. Ele confirmou o óbvio, ululante, que a elite econômica tenta esconder. O Banco Master operava como uma fábrica de fraudes, sem liquidez, usando o fundo garantidor de crédito, que deveria proteger o pequeno poupador como colchão para jogatinas de pessoas inescrupulosas. É a velha história. Privatizam os lucros e socializam os prejuízos. Se o BC não intervém, quem pagava a conta dessa farra de bilionário éramos nós. Mas a melhor parte foi ver o Sérgio Moro com aquela arrogância habitual de quem se acha acima da lei, tentando encurralar o Galípolo com perguntas repetitivas sobre conversas com ministros do Supremo. Moro queria criar um fato político, insinuar uma interferência, mas o Galípolo deu uma aula de postura fiduciária e de defesa do sigilo bancário de terceiros, inclusive de familiares de autoridades. O Moro saiu menor do que entrou, mostrando que sua expertise jurídica não cola quando encontra alguém tecnicamente preparado e com ética. E por falar em ética, cadê o Campos Neto? Fugiu da CPI pela terceira vez. É o presidente do Banco Central da direita, que adora manter os juros nas nuvens para agradar o mercado, mas corre do debate democrático como o diabo foge da cruz. Enquanto o Galípolo, com viés progressista, defende que o BC precisa de mais gente e tecnologia para fiscalizar essa elite fraudulenta, Campos Neto prefere se esconder em Miami ou em jantares com a Faria Lima. A lição dessa audiência é clara: não dá para confiar na autorregulação do mercado.
Sem um Estado forte, com servidores concursados e valorizados no Banco Central, como o Galípolo defendeu, para vigiar esses bancos, fábricas de fraudes, o Brasil continua refém da especulação. Moro tentou proteger seus pares e se deu mal. Campos Neto fugiu. Nós precisamos ficar de olho e cobrar justiça social e econômica.